Jovens, cá estou novamente com mais este vídeo. Você está navegando em reminiscências e o filme da vez é Twin Peaks: O Retorno. Filme ou série, interprete como quiser. Twin Peaks: O Retorno era a terceira temporada da famosa Twin Peaks, era para ser um filme de 15 horas de duração. Mas ninguém é doido de financiar um filme de 15 horas de duração, então acabou virando uma série mesmo, de 18 episódios. Será que dá para chamar também de minissérie? Não sei, nunca saberemos. Bem, o David Lynch ele morreu em janeiro desse ano, para nossa tristeza, com 79 anos de idade. E, bem, Twin Peaks: O Retorno foi o penúltimo trabalho dele. Depois ele dirigiu um curta-metragem para Netflix. Pois bem, Twin Peaks: O Retorno, quando ela lançou, ela dividiu muito o público. Muita gente achou a obra-prima genial, maior produto audiovisual do século XXI. Outros já acharam um lixo, que é totalmente descaracterizada da série original, que não tem essência e que é chata e tudo mais. Acho que os dois pontos estão bem certos em vários pontos entre si. Eles compartilham similaridades, digamos assim. Particularmente, a minha opinião, Twin Peaks: O Retorno é um produto único. Isso é inegável, um produto único, assim como toda Twin Peaks. Mas essa terceira temporada é um produto único. Ela não tem igual, simples assim. Mas ela não é perfeita. Isso eu preciso ser honesto com vocês. Não é perfeita. E por isso nós vamos abordar aqui um pouco sobre essa esquizofrenia, que é essa terceira temporada. Por que eu acho que sim, é uma obra-prima. E por que eu acho também que é um produto muito complicado também de debater. No ano de 1991, 92, a emissora lá, não sei qual que era, ainda fez um sol bonito aqui, a emissora, ela que estava disponibilizando Twin Peaks, cancelou a segunda temporada, porque a audiência não estava muito boa. Depois o David Lynch ele fez Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer, que se passa antes do assassinato da Laura Palmer. Depois disso a série ficou parada. Não tinha. Parou, simplesmente assim. Essa volta da terceira temporada é algo que para o David Lynch não era muito cogitado. Desde os anos 2000, desde 2004, 2005, havia chamado a atenção dele, mas para ele Twin Peaks já havia morrido. Ele já havia terminado o que ele queria fazer, ele não queria passar por uma decepção de novo. Mas em 2014, começaram a chamar mais a atenção dele. Ah, mas isso aqui é acolá, isso aqui é acolá, e podemos voltar, e tralaleiro, tralalá. E aí acabou que ele pensou, tá bom, vamos voltar com essa palhaçada. Depois de um bom tempo de negociação, as filmagens começaram em 2005 e Twin Peaks: O Retorno acabou sendo entregue em maio de 2017. Depois de 25 anos desde a última vez que o David Lynch havia feito alguma coisa com Twin Peaks, cumprindo a promessa feita pela Laura Palmer no último episódio da segunda temporada. Né? Você me verá novamente daqui a 25 anos. Realmente, ele cumpriu. Pois bem, essa terceira temporada ela já começa bem diferente do que as duas primeiras temporadas entregavam. Extremamente diferente. A primeira temporada de Twin Peaks, ela começa, ela tem todo um mistério instigante. A fotografia é uma coisa mais agradável. A terceira não, a terceira ela começa com mais mistérios ainda, jogando enxurrada de mistério na nossa cara e com uma fotografia mais fria, com o primeiro episódio que é bem cansativo e que termina com um final extremamente impactante, diga-se de passagem. Então, tudo, o ritmo, a construção de suspense, o terror, que essa temporada tem muito mais terror do que as outras, todas as esquizofrenias do David Lynch, essa temporada tem muito mais esquizofrenia também, a comédia estranha do David Lynch, que essa temporada também tem muito mais comédia estranha, é tudo assim colocado de uma forma difícil de absorver.
temporadas anteriores, eu acredito que por conta dos produtores, era mais contida, era mais pé no chão, o desenvolver os personagens, apesar de todas as esquizofrenias do Lynch, era uma coisa mais com o pé na realidade. Essa temporada não. Essa temporada já começa com uma coisa mais metafísica, mais esotérica, sobrenatural, com uma exploração muito maior desse lado de Twin Peaks. Uma coisa muito mais aprofundada, digamos assim. Entretanto, Twin Peaks O Retorno, ela não tem o objetivo de responder pergunta nenhuma. Tanto que são poucas as perguntas deixadas anteriormente respondidas aqui. Pelo contrário, ela joga mais dúvida em cima de você. Então é assim, né? O Mark Frost e o David Lynch aqui não tinham interesse nenhum de facilitar a vida de nós, espectadores, acho que o plural de view é vis mortais. Nenhum. Então vamos à história, porque eu já falei demais. Twin Peaks começa onde a temporada anterior acabou, com o Dale Cooper preso na sala vermelha. Seria mais apropriado eu falar antes das temporadas anteriores, mas enfim, se você está aqui é porque eu acho que você assistiu as temporadas anteriores, eu acho. Não assisti, pelo amor de Deus. Pois bem, o Cooper ele ficou preso lá por 25 anos, entretanto não quer dizer que ele passou 25 anos lá, porque o tempo lá se passa de uma forma diferente. Lá ele ficou preso por razões que a gente não sabe porquê, e finalmente ele vai ser liberado. Bem, o homem do outro lugar não é mais um homem, é um galho de uma árvore, e o Mike vai ajudar ele a voltar para lá. Só que aqui que começa o negócio. O Cooper, ele vai voltar, entretanto, para ele voltar, o doppelganger dele, o sósia dele, que foi produzido na temporada anterior, precisa voltar. Ele vai e o doppelganger volta. Só que tem um problema, por razões que só Deus sabe por quê, existe um outro doppelganger lá, um outro sósia. E acaba que na hora de voltar, quem volta não é o doppelganger do mal, a versão que tem que voltar, mas sim Doug Jones, o Douglas, um outro doppelganger extremamente caricato, um tiozão, que eu não sei a origem dele e não se preocupe que você não vai saber qual é. Dane-se. Esse doppelganger volta e não era ele que era para voltar, era o outro, a versão maligna do Cooper. Isso acaba fazendo com que o Cooper seja mandado para uma zona de inexistência, onde ele encontra uma mulher com uma cara bizarra, que é uma sequência aterrorizante, e seja mandado para a casa do Doug, onde ele passa a ser o Doug, mas a partir de agora ele passa toda a série como um lelé da cuca, um retardado, o que gera inúmeras cenas de comédia. Particularmente eu me divirto muito com todas essas cenas do Cooper. É muito engraçado, mano, eu confesso, mas fica maçante em determinado momento. Por alguma razão, que eu não sei, que deve ser porque ele passou muito tempo lá, ele começa a ser ajudado pelo pessoal do Salão Negro. Então, da Sala Vermelha. Então, quando ele vai para o cassino, ele quase falha o cassino, porque ele vai para os caixas que tá com uma marquinha que está sendo indicado que ali ele vai ser premiado. E a série é mais ou menos assim, ela vai se guiando. O Cooper ele vai sendo ajudado pelas entidades lá malignas do... É estranho falar assim, entidade maligna sendo ajudada, estranho. Do salão lá. Então ele acaba descobrindo um esquema de golpe e tudo mais. É muito interessante isso. Mas fiquei um pouco maçante em determinado momento. Como eu falei, essa comédia estranha do David Lynch, o ritmo lento em as esquizofrenias dele, é muito difícil de absorver. E os mistérios que são colocados. Então, ao tempo que nós temos isso, o Cooper do mal... Ele quer encontrar o Cooper do bem para matar ele, porque ele precisa matar o Cooper para poder ele não voltar
pro Salão Negro. Por que ele não quer voltar pro Salão Negro? Não sei. Ele descobriu o livre-arbítrio, sei lá, coisas do tipo. Então ele vai matar, ele vai roubar, ele vai destruir, ele vai estrupar, ele vai fazer tudo de ruim que ele tiver para fazer. Ao passo que nós temos isso, o David Lynch tenta desenvolver outros personagens, a maioria deles oriundos das temporadas originais, e eu não sei, não funciona muito bem, sabe? O psicólogo da Laura Palmer, aquele dos óculos estranhos, ele é facilmente o personagem mais descartável. Ele poderia ser facilmente descartado, que eu não sei, ele é inútil aqui nessa série. Ele tá aqui para fazer teorias da conspiração e que essa temporada ela começa tentando desenvolver um mistério que seria um fio condutor, que é de uma personagem chamada Ruth, que ela foi assassinada pelo professor, que é interpretado pelo ator que fez o Salsicha nas versões live action de Scooby-Doo. Acho muito engraçado. Isso era para ser uma teoria de que o Bob possuiu ele, que ele matou a Ruth e tudo mais. Mas essa subtrama é descartada da melhor forma que ela poderia ser descartada. Eu adorei. Simples assim. O cara leva o pessoal do FBI para um local onde ele aparentemente foi. E uma coisa envolvendo aí o Bob e as entidades. E ele é morto por uma entidade que aparece lá, que é um lenhador, que eu me atenho a chamar somente por mendigo. É uma entidade que eu vou falar mais pra frente. Matam ele estourando a cabeça dele. E essa trama da Ruth, do assassinato, nunca mais volta. E é maravilhoso, eu amo. Sinceramente, essa subtrama não poderia ser melhor descartada. É sério. E já que eu falei disso, eu tenho que falar desse núcleo do FBI. Temos então o Rosenflower, a Diane, que finalmente é uma personagem que é apresentada. Ela só havia sido citada até agora, mas agora ela é apresentada e é interpretada pela Laura Dern, porque é óbvio que é interpretada pela Laura Dern, quem conhece David Lynch, enfim. E o David Lynch interpretando o Gordon Cole. O Gordon Cole é também facilmente um dos melhores personagens da série, especialmente se a gente for contar com o personagem dele nas temporadas originais. Porque ele é um personagem caricato, ele fala alto demais, porque ele tem a surdez dele, é maravilhoso. Aqui o David Lynch já estava com 71 anos, então ele não poderia estar gritando assim. Então a desculpa é que o aparelho auditivo dele evoluiu, é mais tecnológico, nem precisa estar gritando. Mas ainda gera pra gente excelentes cenas. Pra ser sincero também, o Gordon Cole, o David Lynch, acaba virando praticamente o protagonista dessa temporada. Porque ele é muito importante, ele que vai ter várias investigações envolvendo ali para saber onde está o paradeiro do Cooper. E fica descoberto também que ele já tinha uma noção do Salão Negro, das entidades. Ele já tinha uma noção de tudo isso. Só que ele não poderia falar. Então, dá um aprofundamento maior pro personagem dele. E é muito bacana. E também é muito massa ver o David Lynch atuando. É sempre massa a gente ver um diretor que não é acostumado a atuar, atuando. E pra ser sincero, ele atua muito bem. Ele entrega muito bem o papel dele. É muito massa ver o David Lynch atuando. É sensacional, sendo muito sincero, é sensacional. Eu gosto muito desse núcleo. Mas, assim, o que interessa mesmo é a esquizofrenia. E essa série, ela eleva o patamar da esquizofrenia dela. Enquanto Twin Peaks original, ela tem um ritmo mais comedido, tem esquizofrenia, mas é mais regrado. Nós temos uma coisinha aqui e acolá. O Salão Vermelho, a Sala Vermelha, aparece 3 ou 4 vezes em 30 episódios. Aqui também não aparece muito, mas a esquizofrenia é muito maior. Nós temos entidades malignas estranhas, que são aqueles mendigos. Nós temos efeitos estranhos. O David Lynch, gente, ele usa tudo que ele pode usar para te aterrorizar. Então tem elementos estranhos, assim, meio bizonhos mesmo. É perturbador. Chega a ser doentio a insistência do David Lynch nessas coisas. Então é bizarro, gente. É bizarro. Parece que o David Lynch fez um pacto. Tem momentos que parece que foi feito um pacto demoníaco ali. É muito estranho. Carga mesmo é pesada. A fotografia é pesada. Os personagens também são muito estranhos. Então
toda uma... Sério, as esquizofrenias dessa série, sem falar no episódio 8, que é... Gente, cara, o episódio 8 é uma obra-prima. O episódio 8 é facilmente top 10 mídia de terror que o cinema já nos proporcionou. Esse episódio 8 ele é estranho, vou ser muito sincero pra vocês. Porque tem toda uma trama ali com o Cooper, do mal. Aí querem matar o Cooper do mal, o cara dá um tiro no Cooper do mal. Só que quando ele dá um tiro no Cooper do mal, aparecem todos aqueles mendigos numa sobreposição bizonha, aterrorizante. A trilha sonora, cara, muito estranho. Aí acaba saindo uma bola, que é o Bob. O Frank Silva, que interpretava o Bob, ele morreu em 1992. A alternativa do Lynch não poderia ser mais bizonha. Transforma ele numa bola. Essa bola que sai do Cooper do mal assusta o carinha que tentou matar o Cooper e ele vai embora. A partir daí o filme entra no flashback, nós vamos para 1945 com uma bomba atômica sendo jogada num deserto. Presta atenção, do México. E aí nós temos uma longa minutagem do David Lynch entrando profundamente nas moléculas, nos átomos, nas profundezas daquela explosão, até nós termos esse personagem estranho que só Deus sabe o que é. Desse personagem estranho nasce o Bob e a antítese do Bob, que eu acho que é pra ser Laura Palmer, a partir de um outro personagem que eu não sei o que ele é, que é o Cary Strooken, esqueci qual é o personagem dele, o nome dele. Esse personagem acaba dando à luz a Laura Palmer, que nasce de uma bola doirada. Eu não sei explicar, gente. Eu não sei. É estranho. Eu não sei. É muito estranho para explicar. É inexplicável. Tem muitas teorias acerca disso. Eu não vou discorrer teorias sobre isso, porque eu não faço a mínima ideia. Pode ser, sei lá, o nascer do mal e o nascer do bem. O que? Laura Palmer é Jesus Cristo? Não tenho a mínima ideia. Faria sentido, né? Sei lá. A Laura Palmer é a antítese do mal, né? Então, o Bob... A razão pela qual o Bob tem que matar a Laura Palmer é porque seria o triunfo sobre o bem. É bem uma coisa David Lynch, né? Faria sentido. Nesse episódio 8, então, nós vamos para 1956, 10 anos depois, 46 agora foi para 56, onde nasce um animalzinho nessa cidade do México, aí brota um mendigo lá, ele entra e está repetindo um texto que eu não vou memorizar de cabeça, e ele mata o pessoal de uma rádio e repete isso na rádio incessantemente, é perturbador. Aí uma menina dorme, esse animalzinho que nasceu daquele ovo, eu não sei, gente, entra na boca dessa menina e o episódio acaba e o mendigo mata o carinha da rádio lá, esmagando a cabeça dele. Jesus. Isso é uma amostra tranquila, sabe? É uma amostra tranquila, são 18 episódios e é uma esquizofrenia danada. O David Lynch, ele tenta dar um fim para outros personagens originais, mas não dá. O Ben, por exemplo, o Ben Horne, não tem um final muito... Não tem um final. A Audrey Horne, ela tá aqui só pra cumprir cota mesmo, porque de resto o personagem dela não tem nada demais. Não sei. O filho da Audrey, que é tecnicamente o filho do Cooper do mal, porque o Cooper do mal né, ele abusou da Audrey quando ela estava no hospital por conta da explosão lá no hotel, enfim, coisas aí da série original, e nasceu esse pequeno aí. Esse pequeno, ele é um pentelho, ele é um satanás. Ele é o clássico exemplo de jovem mau, sabe? Aquele jovem que bate na avó, literalmente. Ele acaba sendo morto pelo próprio Cooper, quando o Cooper usa ele para tentar descobrir umas coordenadas aí, e o menino acaba indo de Silvio Santos. Acontece, né? Coisas estranhas da vida. Assim, sendo muito honesto, são 18 episódios, na minha opinião poderia ter 10 facilmente. Cada episódio termina com uma sequência enorme de 5 minutos de uma banda tocando uma música, sem contar que muitas vezes o David Lynch só para tudo para filmar alguém varrendo o chão, ou longas sequências do Cooper.
É exatamente assim. Então, assim, sendo muito honesto, sim, é uma coisa maçante, é uma coisa difícil de acompanhar. Eu várias vezes me vi pulando coisas. Vou ser honesto com vocês, é verdade. Mas, apesar disso, eu acho que é muito injusto a pessoa dizer que é uma série ruim porque é totalmente diferente da temporada original, das temporadas originais. Porque, cara, se for pra fazer a mesma coisa, é melhor não fazer. Então, particularmente, eu admiro muito o que o David Lynch fez aqui, as sacadas de roteiro dele. Tem inúmeros furos de roteiro? Tem. Mas, ainda assim, eu acho muito fascinante. Tudo que ele entrega é sensacional. É, tem muita coisa inexplicável. De novo, tem coisa que acontece que não mais volta, não volta. Como a perturbadora cena que a Sarah Palmer revela o rosto dela, que é um dos momentos mais emblemáticos e que vive nos meus pesadelos. Eu tenho instaurou um trauma em mim. Até hoje eu tenho pesadelo com aquela cena. Do you really wanna fuck with this? E, claro, o penúltimo episódio da série, absolutamente cinema. O episódio 17, cinema. O embate com o Bob, todos os usos metalinguísticos, cara, é obra-prima, admiro muito. Mas, realmente, tem seus defeitos, mas eu acho muito errado você querer falar que ela é ruim, porque ela não é parecida com a série original. Eu acho muito errado. Ela é um produto diferente. Ela é o mesmo produto, mas é um produto diferente. E ela entrega algo diferente. E só por conta disso eu já admiro muito. Então, eu gostei muito de Twin Peaks O Retorno. Acho assim um produto único, uma coisa sensacional. Sensacional. Incrível. É surreal. É espetacular. Eu só preciso falar do final da série. O último episódio da série realmente é um porre, porque é só o cara andando num carro, levando a Sarah não, a Laura de volta pra casa dela. Esse último episódio, eu vou entrar aqui em spoilers mais pesados pra você que não viu a série, né? Ele é um pouco complicado realmente, eu não consigo imaginar o que pode ter acontecido. Mas pra mim, o Salão Negro venceu de novo. Porque aparentemente o Cooper ele foi mandado para essa linha temporal diferente em que algo mudou que eu não sei explicar. Eu vi uma interpretação e que eu acho muito relevante, que é que a tal Judy, que é a personagem mais enigmática da série, porque nunca aparece, nunca sabemos quem é, talvez ela não fosse uma entidade da Sala Negra, ela fosse a Sala Negra, ela fosse o mal no seu estado mais puro, a maldade mesmo. Por isso que o Bob é filho dela. Aquele ser que apareceu que deu a luz ao Bob é ela, é a Judy. E agora é a Judy que quer matar a Laura Palmer. A Judy transformou, levou eles para essa nova linha temporal, sei lá, porque ela quer a Laura Palmer. Ela quer pegar a Laura Palmer, sei lá. É só uma teoria, mas pra mim, ok, a teoria da Laura Palmer, sei lá, se é a antítese do mal, a bondade, não sei mais o que, eu já acho forçado. Mas a Judy ser essa mais perfeita personificação não, mas essa maldade no seu estado mais puro, eu levo como verdade sim, faria sentido sim, porque a Judy seria o mal, então ela seria tudo, ela seria o local. Conseguem compreender? Faria sentido. Pra mim faz sentido. Mas enfim, pra mim não vale muito a pena ficar divagando sobre o que é, o que não é, o que aconteceu, o que não aconteceu, porque no fim das contas a gente nunca vai chegar num resultado 100% agradável, aprazível, digamos assim. Então é isso, gente. No fim das contas, eu acho sim Twin Peaks um produto único. Eu gostei muito. Pra mim, de fato, é o produto audiovisual mais particular deste século, porque eu duvido muito que vai aparecer um outro que chegue no nível disso aqui. E eu acho fantástico. Eu acho que, apesar de tudo, é um bom encerramento pro Twin Peaks. E é isso. Eu não tenho outra para falar. Eu coloco uma supremacia. É uma supremacia bem, uma viagem de LSD, uma coisa bem esquizofrênica.
Mas é isso, é uma coisa bem única. Eu não tenho como dizer se você vai gostar ou não. Mas é isso, muito obrigado pela sua audiência, paciência e compreensão. E até a próxima, se Deus quiser.